prezados alunos, vamos dar continuidade ao estudo da nossa árvore da vida e na aula de hoje nós vamos entrar num grupo que se chama alveolados. Para falarmos sobre esse grupo, vamos localizá-lo nessa árvore. Nós já comentamos sobre ela, comentamos dos representantes que não possuem mitocôndria, falamos da posição de animal e fungo, comentamos sobre a amebozoa, falamos sobre rizária, nas linhagens que não possuem endossimbiose primária com cloroplastos, apenas formando mitocôndrias. E na linhagem dos eucária, existem outros representantes que nós não vamos abordar, que também seguem nessa mesma proposta, ou seja, possuem apenas endossimbiose com bactéria aeróbia, dando origem à mitocôndria, não tem endossimbiose formando cloroplastos. Na linhagem que nós vamos abordar hoje, que nós vamos focar a nossa atenção hoje na linhagem dos alveolados, é uma linhagem que inclui, por exemplo, dinoflagelados, que inclui os ciliados, que são formas heterótrofas, e inclui inclusive as formas parasitas, como o representante mais comum dos apicomplexa, que são os plasmódios. Essa linhagem dos alveolados, ela deriva de um processo de endossimbiose secundária que nós vamos falar agora. Então, nós vamos entrar numa linhagem clorofilada, por incrível que pareça, com representantes que não são clorofilados, mas que nós sabemos que um dia teve cloroplasto pela análise do material genético nuclear, como já comentamos na aula anterior. Então, vamos falar sobre os alveolados e a primeira pergunta que vem é como esse grupo surgiu e onde que ele está nesse nosso esqueminha que nos acompanha desde a primeira aula. Então, nós vamos entrar numa linhagem em que há o estabelecimento de uma simbiose primária com cianobactérias, dando origem a cloroplasto. Portanto, nós estaremos aqui. Nós fizemos já uma pergunta sobre a origem da mitocôndria e dissemos que foi um evento único. Vamos fazer a mesma pergunta agora para a origem do cloroplasto. Será que foi um evento único? Então, temos que considerar alguns aspectos nessa análise. Primeiro aspecto a considerar é que há os chamados cloroplastos simples, que é o mais comum, que é aqueles que possuem apenas duas membranas delimitantes. Mitocôndria também possui duas membranas delimitantes. Os cloroplastos chamados simples possuem duas membranas delimitantes. Mas, quando a gente pega dados ultraestruturais, de análise de microscopia de transmissão, a gente percebe que existem organismos em que os cloroplastos têm mais de duas membranas. Por exemplo, em euglenas e dinoflagelados, nós temos 3 membranas delimitando os cloroplastos. Em diatomáceas e algas pardas, nós temos 4 membranas delimitando o cloroplasto. Então, como que isso aconteceu? Como eu entendo esse dado anatômico à luz de um processo evolutivo? Então, aí que a gente vem nos estudos mais aprofundados e moleculares, e nós chegamos a entender que o processo da linhagem fotossintetizante é um processo muito mais complexo do que a gente imaginava no passado. Então, a linhagem clorofilada, ela deriva tanto do que a gente chama de endossimbiose, como nós vimos no esquema, que é chamada de primária, como de outros processos de endossimbiose que são chamadas de secundária. Para falar sobre isso, nós vamos pegar esse esquema do trabalho de Belorin e Oliveira, muito bem aceito, é um trabalho de 2006, e que faz um resumo dessas relações. Então, vamos partir do evento de endossimbiose primário, que a gente já conhece, com uma cianobactéria, de um organismo que já possuía mitocôndria. Esse organismo estabelece relação simbiótica, dando origem a cloroplasto, com duas membranas delimitantes, e dessa linhagem nós temos a derivação dos chamados do grupo de algas verdes, grupo de algas vermelhas e de um outro grupo chamado Glaucófita. Esta linhagem toda, que deriva de endossimbiose primária, hoje a gente sabe que compõe um grande agrupamento naquela árvore bonita da vida que nós estamos analisando, que é o agrupamento do Arqueplastida ou plante. Então, o próprio conceito de planta muda. Então, o conceito de planta hoje é aquele que são considerados plantas os organismos fotossintetizantes que descendem de um processo de endossimbiose primária. Todos os demais clorofilados descendem de um processo secundário. Então, vamos ver o que isso significa. Vamos analisar esse esquema inicialmente de uma alga verde. Nessa alga verde, nós temos aqui um organismo unicelular
que é englobado por um organismo heterótrofo, que tem mitocôndria. Esse organismo, portanto, engloba um eucarionte unicelular que tem cloroplasto, uma alga verde unicelular. E esse cloroplasto fica incorporado na sua célula. Então, é isso que se chama de endossimbiose secundária, porque quem vai fornecer o cloroplasto não é uma cianobactéria, e sim um organismo eucarionte que já tem seu cloroplasto estabelecido. Então, nós vamos ter nesse caso, vejam que aqui a gente tem uma membrana do fagossomo, da célula que está fagocitando, a membrana da célula da alga verde e as duas membranas do cloroplasto, formado lá da endossimbiose primária. Quando isso se engloba dentro da célula, nós temos um cloroplasto limitado por 3 ou 4 membranas. Quando são 4 membranas, as 4 que eu mencionei permanecem, ou no caso uma delas é perdida, que é o que acontece com euglena. Nós temos 3 membranas delimitantes. Então, euglena é um organismo fotossintetizante que possui um cloroplasto complexo derivado de endossimbiose secundária. E aqui nós temos um outro agrupamento, que são as cloraracniófitas, que está no grupo de Rhizaria, que eu não comentei na aula passada. Também deriva desse processo. A outra linhagem é a linhagem que deriva de endossimbiose secundária com alga vermelha. E essa linhagem houve uma diversificação ainda maior. Então, aqui nós vamos ter uma alga vermelha unicelular, que é englobada por um organismo eucarionte que tem mitocôndria, mas não tem cloroplasto. E esse organismo passa a ceder o seu cloroplasto, formando então os cloroplastos complexos derivados de alga vermelha. Então, esses cloroplastos têm 3 ou 4 membranas, dependendo do caso. E houve uma enorme diversificação a partir desse ancestral. Os grupos que nós vamos analisar na aula de hoje, justamente estão aqui. São os alveolados, que derivam desse processo de endossimbiose. Outros grupos que também derivam desse processo, que vocês conhecem, tá? Então, estão aqui, que são grupos mais conhecidos, que são as diatomáceas e as algas pardas. Então, as algas pardas, elas são entendidas como parentes próximos das diatomáceas, coisa que não se via assim no passado, né? Nós vamos entrar, então, nos alveolados, e vamos ver que, como alveolado, eu tenho os dinoflagelados, que reúnem uma enorme diversidade de estratégias de alimentação. Muitos são autótrofos, outros são heterótrofos por perda do cloroplasto. Nós vamos entrar no grupo dos apicomplexo ou esporozoário, que reúne os organismos parasitas, como é o caso do plasmódio, e é incrível a gente pensar que o plasmódio, um parasita humano, por exemplo, é um organismo que descende de uma linhagem autótrofa, e nós vamos ver por quê. E o outro é o dos ciliados, que são organismos heterótrofos, eles são todos heterótrofos. E a gente sabe hoje que eles perderam o cloroplasto. Por que a gente sabe? Porque a gente olha no núcleo e vai analisar o material genético. Então, a gente tem elementos para traçar essa história evolutiva. Então, é nesse agrupamento que nós vamos entrar. Então, vamos lá. Primeiro, o que define alveolado, que é o grande grupo. O que define alveolado é uma condição ultraestrutural, ou seja, uma característica que eu consigo ver com microscopia eletrônica. E eu consigo ver, por microscopia eletrônica, que abaixo da membrana plasmática existem vesículas membranosas. São essas vesículas membranosas que recebem o nome de alvéolos. Esses alvéolos, eles podem não conter nenhuma substância em especial, mas podem conter placa de celulose. E essa placa de celulose fica, portanto, interna à célula, dentro desses alvéolos, e isso dá uma consistência maior à célula. Os alveolados todos, em função da presença de alvéolos, eles têm uma forma do corpo mais constante. E os que possuem ainda a placa de celulose, a forma do corpo é ainda mais constante, fornecida, então, por esse elemento ultraestrutural. Lembrando que é interno, tá? Então, é isso que define alveolado. Então, dentro de alveolato, que nós temos aqui, o primeiro grupo que nós vamos analisar é o grupo dos dinoflagelados. Dentre os dinoflagelados, o nome varia muito, aí dependendo da literatura, eles podem ser chamados de dinofita, pirrofita, dinoflagelata, eles eram protistas no passado, lembrem-se disso, hoje estão num grupo completamente à parte.
Tem uma enorme diversidade de formas, como eu já comentei, aqui apenas para ilustrar essa diversidade. Existem organismos unicelulares, como estão representados aqui, com uma forma do corpo bastante modificada. Existem organismos unicelulares coloniais, como está representado aqui. E vejam que a forma do corpo varia muito. Muitos são autótrofos, como é o caso do que está representado aqui. Outros são heterótrofos, como é o caso da Noctiluca. A importância ecológica dos dinoflagelados autótrofos é muito grande, são os principais, são grandes produtores no ambiente aquático. E também há uma importância ecológica ligada à formação de marés vermelhas, que é o que está representado nessa foto. As marés vermelhas são causadas por dinoflagelados em determinadas condições ambientais, com enriquecimento de matéria orgânica na água, em que há grande proliferação de dinoflagelados que produzem toxinas. Com isso, há uma grande quantidade de toxinas que acaba causando mortalidade de peixes e de outros animais marinhos, né? A maré vermelha pode ser causada também por outros organismos, mas os dinoflagelados correspondem a um exemplo deles. E o mais curioso, que apesar da gente chamar de maré vermelha, dependendo do organismo que causa esse fenômeno, a maré não tem a cor vermelha, mas continua sendo chamada de maré vermelha. Aqui é um exemplo de dinoflagelado que possui bioluminescência, como mostra aqui esse frasco em que se agita as noctilucas, que está representada aqui, e a gente tem o fenômeno da bioluminescência. Quando a gente vai à praia à noite, às vezes, se tiver sorte, uma noite mais escura, movimentações na água, mesmo a onda que dá aquele brilho na água, muito provavelmente é a noctiluca, que promove essa bioluminescência. Então, quando a gente olha uma diversidade de formas como essa, como reunir esses organismos num único agrupamento? Que características eles têm em comum, que é o que eu possa dizer? Que um organismo como esse ou como aquele, é um dinoflagelado. Para isso, nós temos que recorrer àquilo que a gente chama de condições mais basais no grupo. Quais são as características consideradas mais basais? Porque, obviamente, houve uma especialização e uma modificação muito grande a partir delas. Então, essas características mais basais, eu vou representar aqui nesses dois slides, nessas duas figuras, que mostram uma eletromicrografia de varredura, de um organismo bem típico e um esquema com a interpretação dessa imagem. Eles têm basicamente dois flagelos, sendo um posterior e um transversal. Tipicamente, a célula desses organismos tem um sulco longitudinal e um sulco transversal que alojam esses flagelos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma carapaça desse organismo, o flagelo transverso que bate e promove o giro dessa célula, e esse longitudinal que bate e impulsiona a célula, de maneira que ele anda como se fosse um peão. Esses dinoflagelados, isso que vocês estão vendo aqui, são as placas celulósicas internas. Isso não é um exoesqueleto, é uma estrutura interna. Então, essas são as características básicas aí dos dinoflagelados, e vamos ver, então, as possibilidades. Eu disse que a variação de forma é muito grande, mas não só a variação de forma, como também a de estratégias de alimentação, que eu comentei que existem os que não são clorofilados e os que são clorofilados. Nós temos que, de origem, sim, eles são clorofilados. Mas na evolução, dentro de dinoflagelado, nós temos vários eventos aqui, inclusive de perda total de cloroplasto, como é o caso da Noctiluca, que nós acabamos de mencionar. E existem outros casos em que houve perda desse cloroplasto, que veio da alga vermelha, e uma endossimbiose que a gente chama de terciária, com outro eucarionte. Então, ele perde aquele cloroplasto inicial e ganha um outro cloroplasto de outro eucária. E assim a gente tem outros exemplos aqui no grupo, de maneira que a diversificação é muito grande, muito grande. Esse cladograma também me mostra a relação de dinoflagelado com os demais grupos que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, vejam que esse ancestral, isso é um cladograma, então nós temos um ancestral comum de dinoflagelada compartilhado com, aqui esse ancestral, compartilhado com o que nós vamos abordar agora, que é a apicomplexa, que é um grupo exclusivamente parasita. O outro grupo próximo é o de ciliados, que nós vamos ver depois. Então, vamos entrar em apicomplexa. Vejam que, neste caso, não houve perda do cloroplasto, o que é espantoso. Então, vamos ver. Dentro de nós temos dinoflagelados e vamos falar dos apicomplexa. Então, como eu comentei, parasitas obrigatórios de vertebrados e invertebrados.
E o mais importante exemplo é o plasmódio, nós vamos nos restringir a ele. Características principais desses organismos é justamente o nome apicomplexa. A apicomplexa vem da existência de uma estrutura visível apenas com dados de microscopia eletrônica, que se chama complexo apical. E é um complexo, um conjunto de estruturas complexas, o nome é bem peculiar, porque é um conjunto de estruturas bastante complexas que estão no ápice da célula, daí o nome complexo apical. É o ápice da célula, porque é a região da célula que penetra numa célula para parasitar essa célula. Então, são estruturas relacionadas com a penetração desse indivíduo numa célula, considerando que são todos parasitas obrigatórios de invertebrados. E eles penetram total ou parcialmente nas células dos indivíduos parasitados. Então, vamos ver as características desses organismos e onde é que está o tal cloroplasto que eu falei, que é de uma linhagem clorofilada. Começar pelo complexo apical, que são essas estruturas. Esse é um desenho feito com base numa micrografia eletrônica. Vejam que aqui é o que eu consigo ver em micrografia eletrônica de transmissão. E aqui é uma representação, ou seja, uma interpretação dessa imagem e de outras imagens para compor um exemplo didático, uma figura didática. Então, nós vamos ter aqui, o complexo apical é formado por vários microtúbulos, feixes proteicos, de maneira que facilita a entrada desse organismo na célula hospedeira. E associado a isso, existem estruturas organelas membranosas, que liberam substâncias que irritam a célula hospedeira e fazem com que a célula hospedeira se retraia, sofrendo invaginações nesse ponto, facilitando a entrada do parasita. Então, esse complexo de estruturas que formam o complexo apical tem essa função. A outra estrutura típica do grupo é o apicoplasto. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o apicoplasto, que o apicoplasto ele é uma organela derivada de mitocôndria, de cloroplasto. De cloroplasto de origem secundária de alga vermelha. Como que a gente sabe isso? Primeiro, quando ele foi descoberto, em 1965, se observou uma organela delimitada por 4 membranas. 4 membranas é estranho, então como entender isso? Num organismo parasita, heterótrofo. Então se imaginou inicialmente que fosse uma mitocôndria diferente, mas não. Depois, com os avanços dos estudos, se viu que essa estrutura deriva de um cloroplasto, que perdeu a função fotossintetizante, mas tem outras funções que são fundamentais para o desenvolvimento desse organismo, dessa célula, desse parasita. É uma estrutura que tem seu próprio genoma, codifica cerca de 30 proteínas e justamente por ser derivada de um ancestral procarionte, ela tem uma série de vias metabólicas que são típicas de um procarionte, que diferem, em alguns aspectos, das vias metabólicas de eucária. Em função disso, há um grande investimento no estudo dessas organelas para o tratamento de malária, porque, como as vias são distintas, você desenvolve um medicamento que interrompe uma via dentro do apicoplasto, facilita o controle ou a morte desse parasita sem afetar o seu hospedeiro. Então, há um investimento de pesquisa nessa linha. Então, vejam que curioso a gente conseguir, com base em biologia molecular e também com dados ultraestruturais, entender isso. Então, se eu olho o genoma nuclear desse organismo, eu percebo que tem gene aí de cloroplasto, mostrando a origem dessa linhagem. Eles não possuem cílios ou flagelos, não possuem capacidade de locomoção, mas eles com flagelos ou movimentos ameboides, mas eles apresentam deslizamentos. Então, eles podem ter torções no corpo, deslizamento, e com isso se deslocar no meio. Mas não usam cílios e flagelos, exceto eles possuem gametas flagelados. O ciclo de vida nesses organismos é extremamente complexo, com várias fases, vários processos de replicação. Como todo parasita, há um investimento muito grande na parte de reprodução, que garante a perpetuação da espécie. Então, eles têm ciclos reprodutivos assexuados e sexuados, que promovem um aumento muito grande, como vocês podem ver no ciclo do plasmódio, em que tem 2 hospedeiros, inclusive, existem outros que só têm um hospedeiro, dependendo da espécie, dentro de apicomplexa. No caso, são 2 hospedeiros, o homem e o anófeles, e vejam que os processos de reprodução são
intensos. Não vou me deter na descrição desses processos, mas eles são bastante diversificados e promovem um aumento muito grande do número de parasitas, o que é uma estratégia de sobrevivência bastante interessante. Muito bem, dentro de alveolata, o último grupo que nós vamos abordar na aula de hoje é o grupo dos ciliados. Olhando essa imagem, a primeira coisa que a gente vê são organismos, é uma micrografia de varredura, que mostra organismos unicelulares com o corpo repleto de cílios. Essa é a principal característica do grupo, que é a presença de cílios revestindo o seu corpo. Esses cílios podem estar mais restritos ou muitas vezes organizados em cirros, em estruturas mais complexas, mas eles estão presentes pelo menos em alguma etapa do ciclo de vida desses organismos. E a gente fala em algumas etapas do ciclo de vida, porque existe um grupo de ciliados que na fase mais duradoura do seu ciclo, eles não possuem cílios. Então, é o caso de Acineta tuberosa, que eles não possuem cílios nessa fase em que eles estão fixos ao substrato e se alimentam por meio desses tentáculos, mas, na hora da reprodução, eles formam larvas que são ciliadas. Essa larva tem uma vida plantônica, depois assenta-se sobre o substrato e sofre metamorfose, dando esse indivíduo na fase adulta. Então, os cílios, pelo menos em uma etapa do ciclo de vida. Outra característica dos ciliados, além dos cílios, é a existência de uma película. Sendo alveolado, eles possuem sob a membrana plasmática os alvéolos, que é típico do grande agrupamento. E no caso dos ciliados, associado a esses alvéolos, existem um conjunto de feixes de microtúbulos, de filamentos proteicos, que ancoram esses cílios. Tem a base dos cílios aqui ligada a esse complexo de fios proteicos, que dá uma sustentação muito maior à célula. Além disso, eles possuem vesículas, ou são organelas secretoras que liberam determinadas substâncias para o exterior, e aí tem vários tipos de substâncias, nós não vamos entrar nesse detalhe. E por fim, a outra característica marcante dos ciliados é a existência na célula de dois tipos de núcleo. Então aqui é um esquema do ciliado mais famoso, que é o Paramecium. Paramecium tem cílios recobrindo o seu corpo, e nós vamos ver aqui um esquema desse Paramecium, um desenho desse Paramecium, mostrando só os cílios aqui na lateral, mas obviamente isso é um corte, para a gente entender essa outra estrutura que eu estou falando. Então, todos os ciliados possuem dois tipos distintos de núcleos. Isso não significa que são dois núcleos apenas, tem ciliados com muitos núcleos, mas são sempre de dois tipos diferentes. Um grande, que é o macro, e um pequeno, que é o micronúcleo. Então, o macro e micronúcleo têm funções distintas e eles são típicos dos ciliados. Então, características de ciliado, macro e micronúcleo, está dentre elas e está mais mostrado aqui na célula. Aqui nós temos, só para falar um pouquinho mais sobre o Paramecium, esses organismos são filtradores, mas a diversidade no grupo é enorme, existem ciliados predadores, existem ciliados, raramente são parasitas, mas são todos heterótrofos, embora alguns tenham endossimbiose, aí tem simbiose com algas verdes e uma parceria aí que tem formas por simbiose que são clorofiladas, mas em essência eles são heterótrofos. Eles ingerem um alimento, esse alimento circula na célula e é digerido em vacúolos especiais e eliminados da célula por determinados pontos definidos na célula. Os organismos de água doce, unicelulares em geral de água doce, possuem estruturas que funcionam como no controle osmótico, porque estão no meio cuja concentração é mais baixa do que a concentração da célula. Com isso entra muita água para a osmose. Isso acontece em muitos dos unicelulares que vivem em água doce, não só aqui. Eles possuem vacúolos que eliminam essa água que entra em excesso e libera para fora da célula. É o caso vacúolo contrátil aqui de ciliado, aproveitando para falar isso nesse momento, porque esses vacúolos, no caso de Paramecium, eles têm um aspecto de estrela e eles são facilmente observáveis se vocês tiverem oportunidade de olhar esse organismo em uma situação, são organismos geralmente grandes, fáceis de observar numa amostra de água. Então, com isso, a gente reúne as características básicas aí desses organismos e a gente encerra a apresentação dessa linhagem que começamos a pensar na linhagem que
que de alguma maneira foi clorofilada na sua história, permaneceu ou perdeu o cloroplasto. Então é isso. Nas outras aulas vocês vão conhecer outros ramos aí dessa nossa árvore da vida. É isso. Bons estudos e muito obrigada.